Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí que eu estou publicando aí para vocês que fala sobre regra de três e grandezas proporcionais, tá? Vimos aí em aulas separadas, né, grandezas diretamente proporcionais, né, ou números diretamente proporcionais, onde tínhamos aí uma constante de proporcionalidade, né, ou um fator de proporcionalidade. E vimos também inversamente proporcional, né? Um número que é inversamente proporcional ao outro. Agora nós veremos aí em algumas partes a regra de 3, tá? Então a regra de 3 ela estabelece aí alguns conceitos que nós vamos entender a partir de agora, tudo bem? Então é um ensino, é um conteúdo programático da turma do nono ano do ensino fundamental. Me chamo professor Marcos, professor de matemática e geometria. Pois bem, regra de 3. Para que você entenda o que é uma regra de 3, você precisa entender esse procedimento aqui, ó. A está para B, assim como C está para X. Então, né, existe aí a parte para que você descubra, né, o valor de X, e conforme aí os nossos estudos, que nós já passamos por essa etapa, é o produto dos meios com os extremos, onde nós temos aqui o antecedente, temos aqui o consequente, mas eu não vou abordar muito esses critérios. Eu preciso aqui explicar o que é o início da regra de 3, tá ok? A regra de 3, né, a primeira coisa para que você entenda o que é a regra de 3, em seguida de grandezas proporcionais. Você precisa entender o que é uma grandeza. Então eu vou colocar aqui, ó, grandeza. Ó, grandezas, né? O nome, né, particularmente falando, dá para entender que é algo assim, né, grande, algo imenso, porque, né, o nome nos leva a entender isso. Grandezas é algo de uma quantidade, né, imensa, que não dá para incontáveis, né, a quantidade de volume de alguma coisa. Então, não, grandezas, tá? Grandezas é uma parte da matéria que você precisa entender o seguinte, que seja ela qual for, você precisa o quê? Respeitar a ordem de crescimento ou de diminuindo, tá ok? Então, essa grandeza, vamos supor, grandezas, vou colocar aqui para vocês, são valores contáveis. Contáveis. Ah, mas que valores são esses, professor? Vou colocar aqui, ó, bem bonitinho. Que valores são esses? Vou colocar aqui um exemplo aqui para vocês. Ó, por exemplo, comprimento. Ó, comprimento é um tipo de grandeza. Comprimento. Comprimento é um tipo de grandeza, né? Vou colocar aqui capacidade. Capacidade. Área e outros. Poderia aqui ficar o vídeo todo aqui colocando exemplos aqui para que você entenda o que é uma grandeza. Então, a grandeza subentende que é um tipo de comprimento,
um tipo de capacidade, um tipo de área, um tipo de volume e assim sucessivamente, tá ok? Existem outras grandezas que não são assim tão favoráveis, tá? Que é velocidade, tá? A velocidade, tá? A velocidade tem forças. Então são grandezas que não são tão assim necessárias aqui para o nosso estudo. Então a prioridade é que você entenda, né, essa primeira parte. Quando chegar no ensino médio, quando vocês abordarem o estudo de física, vocês vão entender que isso aqui também vão fazer parte de grandezas, tá bom? Grandeza escalar e grandeza vetorial, beleza? Então vamos lá. Temos aqui em vista, tá? Essa primeira parte aqui que determina uma regra de 3. Ah, professor, o x ele só pode ficar aqui? Não. Pode ficar em qualquer uma das partes. Desde o momento que você interprete de uma maneira correta o seu enunciado. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui, né? Ó, o primeiro conceito. Grandezas diretamente proporcional. Deixa eu ver se proporcional. Acho que não vai dar não. Proporcional. Tranquilo, sem estresse, sem aborrecimento. Então, uma das primeiras partes que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Grandeza diretamente proporcional está ligado a isso que eu vou escrever aqui agora. Aborda quando as grandezas aumentam e diminuem na mesma proporção. Ok? Na mesma proporção. Vou dar um exemplo aqui para vocês antes de chegar o exercício, tá? Então vou colocar aqui, ó, bem bonitinho aqui para vocês. Vamos lá. Vamos supor, Maria gasta 2 kg de açúcar, 2 kg de açúcar para fazer 8 bolos. Tá aqui, ó. Primeira informação. Maria gasta 2 kg de açúcar para fazer 8 bolos. Ou seja, a primeira coisa que você vai entender nesse enunciado, você vai precisar agora separar quem são as grandezas, tá?
Então, a quantidade de bolos, né? Tá aqui, ó. A quantidade de bolos e quantidade de açúcar. Essas são o quê? São as minhas grandezas. Tranquilo? Essas são as minhas grandezas. Agora, o que eu vou agora fazer? Prestar atenção na minha pergunta. O que vem a ser a minha pergunta? Eu vou até colocar de outra cor. Ó, quantos bolos fará com... Quantos bolos farão, né? Quantos bolos farão com 4 kg de açúcar? Eu vou ter um valor bem suave para pegar esse primeiro momento da explicação. Então, olha só. Esse primeiro instante você precisa pensar, elaborar, para depois você executar a sua tarefa. Digamos assim, se Maria ela gasta 2 kg de açúcar para fazer 8 bolos, né? Eu tenho aqui a quantidade de bolos, quantidade de açúcar. O que a questão está me pedindo? O que? Quantos bolos? Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, vai ser a minha incógnita. Minha incógnita X. E a quantidade de açúcar, tá aqui, ó, já está me falando. Ó, 4 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar desse tipo aqui, ó. Respeitando aqui o enunciado. Maria gasta 2 quilos, ó, 2 quilos de açúcar para fazer 8 bolos. Tá aqui, ó, 8 bolos. Na mesma direção da minha grandeza, eu vou colocar o que o enunciado está me fornecendo. Quantos bolos? Poxa, se é quantos bolos, na direção do bolo, ó, X, viu? Fará com 4 quilos. É claro que você já pensou aí e já sabe que é igual a 16. Por que você já sabe que é igual a 16? Porque na mesma proporção que aumentou a quantidade de açúcar, é claro que também vai aumentar a minha grandeza da quantidade de bolos. Ó, quando as grandezas aumentam e diminui o quê? Na mesma proporção, né? Quando uma aumenta, né? Eu coloquei até de uma maneira estranha aqui. Tá aqui, ó. Quando as duas aumentam ou as duas diminuem, o que? Na mesma proporção. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 quilos, olha como que vai ser essa conta bem simples. 2, ó, 2 está para 4, assim como 8 está para x. Chegando aqui, ó, você já percebeu, já teve a consciência, já teve a visualização que é um tipo de conta que é DP. O que é DP? Algo diretamente proporcional. Você já pode multiplicar direto. Ó, esse com esse, 2x, 4 vezes 8, 32. Logo, x vai ser a metade de 32. Realmente, x é igual a 16. Tudo bem? Então, fazendo por esse método, essa primeira parte da matéria é uma matéria muito simples, muito delicada também ao mesmo tempo, tá? Para que você
entenda esse procedimento aqui, ó. Então, vou colocar aqui de uma maneira melhor, para não surgir dúvida. Ó, quando duas grandezas, duas aumentam ou as duas diminuem. Show? Então tá aí essa primeira parte aí que fala sobre regra de 3 e grandezas proporcionais. Daqui a pouco nós vamos colocar alguns exemplos aí de regra de 3 que vai envolver tanto parte de grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tudo bem? Então, fica aí com esse vídeo. Vamos agora treinar, vamos estudar, vamos praticar, que realmente esse estudo aí, ele é um pouquinho, né, complicado, mas com as práticas aí, com as atividades, com os exercícios aí, eu garanto que vocês vão conseguir entender essa primeira parte, tudo bem? Então, qualquer dúvida, dê pause no vídeo, retorne no vídeo, que vocês vão conseguir entender essa parte de regra de 3 simples e composta. Valeu? Forte abraço, galera!